6 brasileiros da mesma família são achados mortos em um apartamento na capital do Chile. A principal suspeita é de que a tragédia foi causada por um vazamento de gás. Caso Marielle Franco. A Polícia Federal acusa testemunha e advogada de atrapalharem a investigação do assassinato da vereadora. Carro invade escritório no interior de São Paulo e mulher escapa ilesa do acidente. A Justiça Militar solta homens do Exército que dispararam 80 tiros no carro de uma família do Rio de Janeiro e mataram 2 pessoas. A Câmara termina a votação da medida provisória que reduziu o número de ministérios. Deputados devolvem o controle de atividades financeiras ao Ministério da Economia. Nós respeitamos a decisão do parlamento. Mas líder do partido do governo quer reverter a decisão no Senado. O governo americano cumpre acordo com Jair Bolsonaro e passa a apoiar o ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em café da manhã com jornalistas, o presidente fala das manifestações pró-governo e diz que está com a pauta errada que impede o fechamento do Congresso e do Supremo. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. 9 traficantes de animais silvestres foram presos durante uma operação da polícia em 5 estados. Investigações apontam que a quadrilha agia havia pelo menos 10 anos e vendia os animais pela internet. No Rio de Janeiro, um lutador foi preso depois de espancar um homem até a morte e divulgar uma foto em uma rede social. Igor Ruriel Pereira Lomba foi preso Em instantes, modelo morto em desfile na São Paulo Fashion Week tinha doença no coração. Depois de bater em carro, o caminhão-tanque sai da pista e atinge ponto de ônibus em rodovia no Rio Grande do Sul. Você vai ver já já. Disparou o número de apreensões de drogas mandadas pelo correio para destinos nacionais. Uma máquina de raio-x auxilia na identificação de remessas consideradas suspeitas. Estamos alcançando. O Superior Tribunal Militar mandou soltar 9 dos 12 militares acusados de fuzilar o carro de um músico no Rio de Janeiro no mês passado. O repórter Fabiano Martinez tem as informações. Boa noite, Fabiano. Os militares já foram soltos? Boa noite. Ainda não, mas eles devem ser libertados ainda hoje. 11 dos 15 ministros do Superior Tribunal Militar concederam habeas corpus a 9 dos 12 militares. 3 já estavam soltos. O crime aconteceu em abril. O músico Evaldo Rosa ia com a família para um chá de bebê quando teve o carro fuzilado por homens do Exército, com mais de 250 tiros. Na ação, um catador de papel também foi baleado e morreu. Na decisão, os ministros entenderam que a investigação está em curso e que os militares também respondem a um processo criminal. O tribunal fez exigências que devem ser cumpridas até o fim do processo. Os militares estão proibidos de trabalhar armados e não vão poder participar de ações da garantia da lei e da ordem e têm que voltar para casa no período noturno. Raquel. Obrigada, Fabiano. Um caminhão-tanque carregado de combustível atingiu um ponto de ônibus em uma das rodovias mais movimentadas do Rio Grande do Sul. 4 pessoas ficaram feridas no acidente em Estrela, no interior do estado. Pela Polícia Rodoviária Federal. Ainda não há previsão para a liberação dos corpos dos 6 brasileiros da mesma família que foram encontrados mortos dentro de um apartamento em Santiago do Chile. A polícia chilena aguarda agora o resultado da perícia no prédio que foi esvaziado para divulgar a causa das mortes, sendo que a principal suspeita é de intoxicação por vazamento de gás. Apoio necessário aos parentes das vítimas. O modelo Thales Cota, que morreu durante a São Paulo Fashion Week, tinha uma doença não diagnosticada no coração. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou hoje, em um café da manhã com jornalistas, que não vai participar das manifestações em defesa do governo marcadas para domingo. Bolsonaro disse que está com a pauta errada que impede o fechamento do Congresso e do Supremo.
O presidente recebeu... A Câmara dos Deputados concluiu a votação da medida provisória da reforma administrativa e também aprovou a volta do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do Ministério da Justiça para a área da economia. Mas a base do governo quer reverter essa mudança em votação no Senado. Dessa medida provisória. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou a favor de criminalizar-se a homofobia. O julgamento foi suspenso e será retomado em junho. A Constituição. A seguir, Brasil recebe apoio oficial dos Estados Unidos para entrar na OCDE, conhecida como Clube dos Países Ricos. O fim da cobrança de bagagem nos aeroportos. O presidente Jair Bolsonaro sinaliza que pode manter decisão do Senado. A gente volta já já. Depois que o Senado aprovou a medida provisória que impede a cobrança de bagagens em voos nacionais, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que pretende manter essa decisão. O texto precisa ser sancionado ou vetado em até 15 dias. Nos aeroportos, os passageiros agora esperam a medida entrar em vigor. No Brasil. Os Estados Unidos oficializaram hoje o apoio à entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a Atraente no exterior. O desmatamento da Mata Atlântica no Brasil atingiu o nível mais baixo da história. Um levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina mostra que os acidentes de trânsito custaram 3 bilhões de reais para o sistema público de saúde nos últimos 10 anos. Marlon está internado. Nunca as mentiras no currículo foram tão discutidas publicamente. Uma pesquisa de uma empresa de recrutamento mostra que 7 em cada 10 pessoas distorcem informações na hora de apresentar o histórico profissional. A professora Joana Dark diz que errou e pede desculpas pelo caso do diploma falso. Ela afirma também que tem orgulho da própria trajetória e que continua dando aulas de cabeça erguida. Caso Marielle. O policial militar Rodrigo Jorge Ferreirinha e a advogada dele, Camila Nogueira, foram acusados pela Polícia Federal de atrapalhar as investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes. O inquérito foi encaminhado ao GAECO, o Grupo de Atuação Especial no Combate a Organizações Criminosas, está sob análise da Procuradora-Geral da República, Raquel Doge. Nós não conseguimos contato com o policial militar e nem com a advogada dele. Começaram hoje as eleições para a escolha do novo Parlamento Europeu. A votação acontece em meio às negociações para a saída do Reino Unido do bloco. Igrejas, bares... E foi divulgado hoje o resultado das eleições gerais da Índia, consideradas as maiores do mundo. Durante a fuga, a mulher foi presa. Mais 2 jogadores se apresentaram hoje na concentração da seleção brasileira para a Copa América. E apenas 6 dos 23 convocados participaram do primeiro treino com bola. E a busca pelo gol. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.